Doutor Genini, o senhor, hoje, o senhor nos preparou esse relatório, né, que é a autópsia do soldado, inclusive com as suas informações atuais. Isso. Eu gostaria que o senhor pudesse dar uma olhadinha e falar para nós um pouquinho, resumidamente, do que o senhor colocou aí, e qual seria a conclusão do senhor. Eu fiz um relatório da autópsia do soldado. Inicio dizendo que foi enviado para mim fragmentos de peças, fígado, coração, pulmão, cérebro, e que foi enviado secreção para estudo bacteriológico. Aí eu acrescento os resultados dos exames da época. No final de apresentar todos os exames sequenciais, eu faço uma observação final. Essa eu escrevi agora, na atualidade. Certo. Que eu faço considerações, faço comentários e tiro minhas conclusões. Posso ler conclusão? Por favor. Na conclusão, em conclusão, admitimos que o soldado Marcos possa ter sofrido pequena lesão superficial cutânea ao nível do membro superior. No evento, desde a lesão, foi inoculada a bactéria Staphylococcus aureus, que, embora rara, estava provida de recursos bioquímicos na criação de sua defesa, mecanismos de resistência a antibióticos e de virulência, de agressividade, pelos mecanismos locais de necrose supurativa, disseminação da sepsemia, disseminação pelo sangue, fechando o quadro de sepsemia grave. Diagnóstico: sepsemia por Staphylococcus aureus. Chamo a atenção mais uma vez que esse Staphylococcus apresentou características do Staphylococcus existente aqui, mas ele tinha outras características que não tem nos Staphylococcus aureus daqui. As outras características, esse grau de resistência e esse grau de agressividade. A infecção foi grave, muito grave. Doutor Janine, o atendimento inicial ao Marco Xerez foi feito numa clínica conveniada da Polícia Militar, onde foi feito o procedimento para extração do abscesso na axila. Algumas pessoas aventaram a possibilidade de talvez não ter sido usado um instrumental cirúrgico com asepsia correta. Nesse procedimento inicial, na clínica conveniada da Polícia Militar, ali decorrente desse procedimento com asepsia inadequada, tem entrado essa bactéria nele. O que o senhor tem a dizer disso? Porque esse médico, ele foi alvo de um processo por negligência médica, ele foi absolvido. Existe a possibilidade, na sua visão, desse contexto todo da bactéria ter se originado dessa questão? Eu não vou fazer considerações sobre o meu colega médico. Eu digo que qualquer um está sujeito a uma contaminação. O problema é que foi contaminado com o quê? E eu recorro aos meus estudos e análises. Foi contaminado por uma bactéria diferente, que no meu entender não existe por aqui fácil, não. Então, eu invalido a questão.
Quais pessoas trabalharam na autópsia, o senhor tem conhecimento que trabalharam na autópsia do Marco Xerezi? Foram o senhor e o doutor José da Frota? Teve mais alguém que o senhor se recorde? Não, eu não participei da autópsia. A autópsia é um exame que se faz do cadáver por inteiro, localizando onde existem problemas, lesões. E eu não participei disso. A minha participação foi única exclusivamente que eu recebi em meu laboratório fragmentos do cérebro, do coração, do pulmão, do fígado, para exame histopatológico, ou seja, somente exame microscópico. O exame macroscópico teria sido na autópsia. Desta eu não participei. O que o senhor tem a dizer sobre essa demora na liberação dessa documentação? O exame foi enviado para mim por parte de uma guia do delegado. Foi uma guia policial. E eu precisava, então, eu mandei trancar o resultado até que me pagassem. Recebi meses depois um telefonema de um delegado todo imperioso, dizendo que queria o exame na mesa dele aquele dia. Eu disse, paga. Eu estou com o exame pronto na minha mão, você me paga, eu te entrego. Aí ele mandou pagar, eu entreguei. Recentemente, doutor Genildo, o senhor deu uma entrevista desse ano para a IPTV, o senhor comentando coisas muito interessantes sobre a análise do senhor e a suposição que o senhor tem sobre essa bactéria. O senhor poderia comentar novamente sobre o que o senhor achou, o que o senhor encontrou nessa bactéria, o que o senhor achou de diferente nela? Eu achei a história da infecção muito especial. É uma bactéria que, pelo diagnóstico laboratorial, é uma bactéria de uma certa simplicidade, ela dá em cachorro, dá em gato, em felinos, não mata os animais. E é muito rara no ser humano. Também corre de uma maneira comum. A bactéria do Marco Xerezi foi uma bactéria de extrema virulência, extrema gravidade. Fez um curso completamente inesperado, criou uma obsedação muito grande ao nível da axila e ainda ganhou a corrente circulatória e se disseminou pelo corpo todo, produzindo mais bactérias dentro da corrente circulatória e mais toxinas dentro da corrente circulatória. E meu diagnóstico final foi a morte do Xerezi por septicemia. Foi a conclusão que eu cheguei. Essa conclusão não foi extraída de dados macroscópicos da autópsia, foi extraída do laudo histopatológico feito por mim. Certo. Se o senhor quiser atender, não tem problema, senhor. A gente dá uma parada aqui. Até... O problema meu, que eu tenho que considerar, que eu não vou, é que estão todos tratando de um problema de um ser alienígena. E o meu chamamento é para que havia um outro ser junto. Tinha um ser chamado ET e tinha uma bactéria que ganhou esse nome porque foram os resultados que se aproximaram do que existe aqui. Mas seguramente essa bactéria dispunha de recursos bioquímicos, enzimáticos, recursos de maior agressividade ou de escape. É muito comum
em patologia é o fenômeno de escape, em que um antibiótico não faz efeito nenhum, porque a bactéria escapou por outra via, criou uma outra via metabólica que o antibiótico não interfere. Quando o senhor fez essa análise, né, dos fragmentos do Marco Xerez, quando esse material chegou para o senhor já estava inteirado a respeito da questão do ET de Varginha, que as pessoas associavam o Marco Xerez a uma suposta captura de algo estranho? O senhor já sabia disso ou não? Não. Não, e meu diagnóstico foi, na época, simplesmente septicemia. Após o surgimento do debate sobre o ET, eu pensei, ora, se eu estou entendendo, esse alienígena trouxe a bactéria de fora. Então, os colegas ufólogos devem procurar também saber sobre o segundo personagem do evento. Tem o personagem ET e tem o personagem, a bactéria da unha do ET. Certo. Porque lá também, aonde tiver vida, terá o escalonamento da vida, desde a bactéria até criar um homem. Nós somos evolução. A evolução pertence a todos os mundos vivos que possam existir por aí. Na sua opinião, então, sendo mais direto, o comportamento anômalo, vamos dizer assim, dessa bactéria que acometeu o Marco Xerez tem alguma relação com algo estranho que ele teria capturado? Sem dúvida. O senhor declarou que nunca viu o furúnculo causar uma septicemia e levar o paciente à morte. O senhor chegou a realizar algo fora do comum em suas análises atrás de encontrar a real causa da morte? Foi realizado algo diferente com o corpo do soldado Marco Xerez por causa dessa estranheza? Eu volto a dizer que eu recebi somente fragmentos de alguns órgãos e não posso fazer as considerações sobre o restante da autópsia. E o relatório de autópsia foi perdido. E também na época eu ainda não tinha estudado com maior profundidade a evolução cósmica e a evolução da vida. Hoje eu me considero, eu já entendo alguma coisa da evolução cósmica e da evolução da vida. Para se tirar qualquer dúvida a respeito qualquer dúvida a respeito desses aspectos estranhos da bactéria, somente se conseguisse obter a lâmina da análise e fizesse o mapeamento genético, correto? Correto. O que torna-se impossível, porque eu tenho um arquivo que ocupa um terreno com 7 containers e sou obrigado a guardar todo o meu material por 20 anos. O protocolo do meu laboratório é seguir o Ministério. Depois de 20 anos eu posso desprezar o material. Se eu tivesse um financiamento do Ministério para guardar a vida toda, eu gostaria de ter meus 40 anos tão bem organizado como eu tenho até hoje no meu arquivo. Bom, em conclusão, eu faço votos que os ufólogos tenham sucesso no estudo do segundo personagem do evento ET de Varginha. Esse segundo personagem foi a bactéria que matou o sargento